Oi, pessoal, aqui é a Ziza, e eu trouxe para vocês mais um recurso desenvolvido por mim. São folhas de colorir a respeito do presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, e as suas realizações nesse decorrer, né, desses 2 para 3 anos que ele assumiu a presidência desse país, do continente africano. Então, a ideia desse recurso é conseguir dialogar com os alunos, com as alunas, sobre justamente essas realizações, trazer informações sobre a cultura de Burkina Faso, algumas informações. Então, eu preciso dizer que isso daqui é uma chave, né, para ser virada inicial, uma chave primária, que possibilita diversos diálogos em relação a tudo que tem acontecido, né, nessa região do Sahel. Nessa folha, eu estou trazendo algumas sugestões de como vocês podem trabalhar esse recurso. Ele pode ser utilizado em toda a educação básica, adaptando a sua etapa, né, ao seu público. Então, eu dividi aqui esse recurso em um texto para pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo lá na região de Burkina Faso, e quem é também, né, Ibrahim Traoré. Eu trouxe aqui um texto para poder colaborar com essas informações e tornar o diálogo mais rico. No final, eu trouxe aqui um vídeo onde tem uma fala do Ibrahim muito potente, que dá um diálogo muito potente, e é um vídeo que está legendado, então eu acredito ser mais ideal para os anos finais e para o ensino médio, e muito bom como uma chave de diálogo incrível sobre essas questões específicas que estão sendo tratadas nesse vídeo. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais interessante que vocês possam ver e avaliar por si mesmos, né? E aí eu trago aqui, ó, as folhas já de colorir. Como eu disse, é uma atividade de folhas de colorir que potencializa, que sugestiona diálogos sobre os feitos de Ibrahim Traoré em Burkina Faso. Então aqui a gente tem uma charge, né, do presidente, com a questão, ele dizendo que a África não precisa do Banco Mundial, da FMI, da Europa ou da América, então isso aqui já abre uma chave de diálogo. São várias imagens para colorir, você pode utilizar a que você mais achar interessante. Aqui eu já trago algumas sugestões para algumas etapas um pouco mais acima, né? Para quem já tem a escrita, então isso também pode ser utilizado como diálogo para etapas que ainda não alcançaram a escrita. E aqui eu tenho uma charge também, uma atividade interpretativa, bem interessante. Para os finais e no ensino médio, para trabalhar com a língua inglesa, também é uma possibilidade aqui. Dialogar sobre essa frase que está escrita e o contexto dessa frase, né? Então, dá uma boa pesquisa para isso. Aqui uma atividade para tracejar, então também a gente pode trabalhar com a educação infantil, a coordenação motora, e também falar, né, a gente já pode falar sobre fenotipia africana. Eu acho que cabem muitos diálogos aqui, né, quem é essa pessoa, trabalhar com cores, tudo dá para trabalhar aqui também. Então aqui a gente pode introduzir o país, dá para trabalhar todas as disciplinas, né, a bandeira, aqui a gente tem o brasão, então pode falar do continente africano, pode trabalhar a distância, localização, questões geográficas, de crime, enfim, de tudo, sempre trazendo um contexto positivo, né. Aqui eu trouxe uma atividade simples para as pessoas, para as crianças identificarem quem é, né, a pessoa que está nessa imagem, qual é esse continente, desenhar o país, né, Burkina Faso, e pintar com as cores da bandeira de Burkina Faso. E aqui, a partir daqui, eu já trago as folhas que falam sobre os feitos, né, o que ele tem feito desde 2022, quando ele assumiu a presidência de Burkina Faso. Então, a questão da autossuficiência, do orgulho identitário, que ele está trazendo esse resgate, né, do orgulho identitário, principalmente a questão da autossuficiência, né? Então eu trouxe aqui, essa folha já dá bastante diálogo, por exemplo, ele está rompendo, né? A gente está vendo aqui que eram correntes, né? E o símbolo do dólar aqui do euro, então ele está rompendo, ele expulsando, né? China, França, Estados Unidos do país, né? Esses parasitas. O crescimento econômico que está acontecendo, isso está lá no texto, né? Então dá para falar sobre isso. O orgulho identitário aqui eu trouxe, né? Essa visão de uma pessoa no espelho. O 226 aqui é o código, né, de Burkina Faso, a bandeira, e uma pessoa numa posição assim, né, de orgulho. E aqui eu trouxe algumas imagens, né, de pessoas africanas. Não é uma imagem especificamente de Burkina Faso, que é um pouco mais complicado de conseguir, mas eu trouxe aqui as imagens, né, sempre dando o sentido da comunidade, da família, né, trazendo os traços específicos, aproximando mais, né, os alunos de quem, né, e como são as pessoas africanas, os valores que elas se pautam. Então aqui é muito importante que nessa questão de orgulho identitário possa ser trabalhada essa questão das tradições, dos costumes do país, tá? Não generalizar o continente, mas colocar uma origem, uma identificação, tá? Então levar mais para a questão do país, Burkina Faso. E aqui outros feitios, né, como ele está fomentando a agricultura, então o tomate, aqui é uma atividade a respeito, né, de autossuficiência em relação ao tomate, o milheto, o algodão, né, e aqui também o tecido representativo da pátria, né, de Burkina Faso, que é o Faso Danfani. Então tem um vídeo também, essa página interativa, tem um vídeo bem legal que eu desenvolvi também, para poder mostrar como que é esse tecido e as formas como ele vem sendo utilizado. É bom para desconstruir com os alunos aquela ideia de que a África utiliza assim, os tecidos coloridos,
e as pessoas só acham que as pessoas se vestem daquela maneira como se fossem panos, togas, né, agarradas assim no corpo, e não conseguem sair dessa ideia, dessa visão. A África é um continente que é polo de moda, uma moda riquíssima, uma moda belíssima. Essa região do Sahel é um polo de moda incrível, incrível, que acontecem desfiles incríveis durante o ano inteiro, em todos os anos, em vários países. Então, eu trouxe aqui o Faso Danfani, porque é o tecido da pátria, né, o tecido oficial de Burkina Faso. Mas se vocês quiserem aprofundar essa pesquisa, seria interessante também levar a moda, trazer a moda que existe no continente africano em diversos países, que é incrível e é belíssima. Eu tenho um outro recurso que eu falo de moda também, que é um outro caderno de colorir, que eu falo das profissões da antiguidade africana, e aí eu trago a profissão de modista nesse caderno também, e trago outras estilistas da Nigéria que estão falando sobre moda, então assim, é bem interessante, quem tiver interesse é só me procurar. E aqui também, né, mais um feitio, né, um fomento do presidente na mineração do ouro, né, e aí atividades que estão falando sobre isso. Então, todas essas atividades são interessantes, essas folhas, para fomentar o diálogo, para trazer o diálogo, para possibilitar o diálogo sobre tudo isso que ele tem feito. Né, esse fortalecimento dos agricultores locais para gerar economia, como a mineração, tirar os sanguessugas, né, do Ocidente e da Ásia, e aí eles terem autonomia e autossuficiência. Então, aqui eu trago também o carro, né, 2 modelos de carro desenvolvidos pela Itaúa. E aqui também é uma página interativa, onde você clicar na imagem, eu também criei esse vídeo, esse vídeo eu não criei, esse vídeo eu peguei lá do YouTube e coloquei para que vocês, e criei, né, pelos pedacinhos, para vocês verem como que são esses carros. Essa tecnologia também, os alunos se interessam muito, né, pela tecnologia automobilística, eu já tenho um recurso sobre isso também, tecnologia automobilística desenvolvida no continente africano, em diversos países, né, tecnologia sem o fomento e sem as mãos de pessoas estrangeiras. Então, esse aqui é mais um exemplo, que também é importante dialogar para mostrar para os alunos como anda, né, o desenvolvimento no continente africano e em diversos países. Existem pessoas, tanto como nós, criando, desenvolvendo, elaborando, construindo, cientistas, tecnólogos, que estão trabalhando, e muito bem, inclusive, para isso, né? Então, a gente tem aqui os carros que têm uma autonomia de 330 quilômetros com uma carga elétrica de 30 minutos somente. Então, isso aqui é para ser muito discutido, porque isso aqui é um avanço tecnológico muito sério. Né? É muito sério o que está aqui, nessa simples folha de colorir. Então, se vocês conseguirem expandir a visão sobre África e sobre os países do continente africano e sobre tudo o que está sendo feito lá, é muito possível diálogos extremamente potentes e necessários para trazer identidade, representatividade, autonomia, origem, orgulho de origem, de sensação de pertencimento para as crianças pretas, né, que estão nas escolas, e para as outras crianças que não são pretas, elas também vão conseguir já desenvolver, dependendo da etapa, desconstruir, desmistificar esses estereótipos contrários e desfavoráveis sobre o continente. Então, aqui também falando sobre autossuficiência, a gente tem, né, tudo que o presidente tá mexendo, algumas coisas principais eu coloquei aqui. Então, desenvolvimento urbano, que são em relação às estradas, que é o que ele está mexendo também. E aqui a gente encerra esse recurso. E eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para poder vocês perceberem as possibilidades de uma simples folha de colorir, como a gente consegue trazer e desenvolver aulas potentes para os nossos alunos. É uma atividade muito simples, mas é muito significativa. E eu quis fazer esse vídeo para vocês poderem perceber todas não, né? Mas algumas sugestões de como vocês podem estar utilizando esse material. Bem, quem tiver interesse no material, me chama, que eu estou entregando esse material de forma gratuita, tá bom? Eu também realizo assessorias para produzir, para auxiliar educadores a produzir materiais como esse. E tenho vários outros materiais que eu também distribuo, às vezes de forma gratuita. Tenho materiais para comercialização também. Se tiver interesse, é só me chamar no link da bio, tem meu WhatsApp. Um cheiro.